Oscar, Eco, Papa, prossiga na missão. Primeira pergunta. Luiz, em muitos estados da federação, os primeiros operacionais, ou seja, o primeiro oficial ou praça que realizou um curso dentro da área de operações especiais, pode ser especificamente de polícia, ou pode ser nas Forças Armadas, porque teve muita gente que na década de 70, final de 60, fez o Guerra na Selva, que era um dos cursos mais operacionais do Brasil à época. Eles fizeram o curso e não foram para a área de operações especiais, por algum motivo ou outro, não tiveram oportunidade de praticar tudo que tinha aprendido no curso. Quem foram os primeiros operacionais da Polícia Militar de Pernambuco? As primeiras pessoas que realizaram cursos nessa área de operações especiais. Você tem o conhecimento disso? Bom, Antônio, eu posso dizer que eu estava lá, né? Então, a gente contar a história que a gente viveu fica fácil, né? Sim. Notadamente quando se fala a verdade. E é um compromisso muito grande que a gente tem com todos os veteranos que estavam lá conosco nessa época. Sim. E, inclusive, essa semana, um pouco antes dessa nossa live stream, eu tive com alguns, conversei com alguns que estavam lá conosco e com a nova geração. Mas o fato é que é importante a gente contextualizar esse início das operações especiais no Brasil e por que as unidades foram criadas. A gente sabe que São Paulo foi pioneiro a partir da criação do COI, Comandos de Operações Especiais. E todas as polícias do Brasil, acredito que todas, exceto talvez o Rio de Janeiro, não tinham unidade de operações especiais. Sim. Isso eu estou falando na década de 70, né? Sim. Então, São Paulo cria o COI, implanta uma certa doutrina e inicia o processo, mas já tinha sua unidade de elite, né? Que é a Rota. Sim. E as polícias militares, eu acho que elas, nessa década de 70, começam aí a implantar os seus radiopatrulhamentos, né? Sim. Tanto força tática, como aqui no caso de Pernambuco, o Batalhão de Polícia de Radiopatrulha. Também nessa época começa a se implantar as primeiras unidades de choque. Sim. No caso aqui de Pernambuco, a companhia de choque, né? Então, as polícias, elas tinham o policiamento ordinário normal, obviamente a cavalaria, que deu origem a muita coisa, que era especializada, mas o restante muito em cima do policiamento ordinário, policiamento comum. E aí, com a criação dessas unidades, como eu falei, de radiopatrulhamento, com a criação dessas unidades, ou os grupamentos de choque, se começa a ter um entendimento melhor do que seria algo especializado. Sim. E, trazendo para o lado daqui da nossa unidade, nós, em agosto de 89, um grupo de oficiais foi convidado a fazer parte de uma unidade chamada CPESP, que era Companhia de Policiamento Especializado. Esses 7 oficiais e mais 180 policiais militares que foram convocados de várias unidades para compor a Companhia de Policiamento Especializado. Por que isso? Não se tinha o objetivo inicial de ser unidade de operações especiais. Naquele momento, a gente tinha um número excessivo em Pernambuco de furto e roubo de veículos. E a companhia, a CPS, foi criada nesse sentido, com o intuito de diminuir esse número altíssimo de roubos e furtos de veículos. Então, foram escolhidos 180 policiais, obviamente, que procurou-se trazer policiais que tinham mais, vamos dizer assim, tino operacional, em melhor comportamento, para compor essa unidade. Então, diversas unidades forneceram esses policiais e, inicialmente, foi feito um trabalho de montagem da unidade, a unidade partiu do zero. O comandante era um oficial do Exército, que tinha uma lógica interessante de formação de unidades. E, naquele momento, os oficiais, juntamente com todos os praças que vieram das outras unidades, formaram a CPESP. E essa unidade começou a se capacitar muito mais na área de enfrentamento ao roubo e furto de veículos. E foi assim que começou uma unidade que não tinha área definida de atuação,
e sim missões específicas para combater esse tipo de delito. E aí, quando a gente começa a trabalhar fortemente na rua, montamos pelotões que tinham liberdade de atuação, a unidade começou a ter uma produção muito grande, uma produtividade muito grande, tanto de prisões quanto de resultados, desmembramento de quadrilhas organizadas, e tudo isso levou à necessidade e um olhar da gente de que teríamos que ter um olhar mais voltado para algo específico que não só o furto de veículos, e sim ocorrências que começaram a iniciar no país, as de sequestro. Sim. Foi um momento que começou a ter muito sequestro no Brasil. Na época foi criado, eu me lembro, o Disque Denúncia no Rio de Janeiro, por conta disso. E aqui não foi diferente. E nessa mesma época, a Polícia Civil criou o GOI, o Grupo de Operações Especiais, e nós, em dezembro de 89, então, a CPESP se transforma, dia 18 de dezembro de 89, a CPESP se transforma em primeira Companhia Independente de Operações Especiais, a primeira CIOI. O interessante salientar, Antony, é que nós não estávamos vinculados ao batalhão de choque nem a nenhuma outra unidade. O comandante da CIOI, o Coronel Barbosa, ele, na época major, ele respondia diretamente ao comandante-geral. E isso trouxe para a gente, em princípio, uma certa liberdade de atuação. Foi quando nós começamos a entender a necessidade de uma qualificação na área de operações especiais. Então, surgiu daí, inicialmente, a CPESP, em agosto de 89, com esse foco de roubo a furto de veículos, combater esse tipo de delito. Em dezembro, nós nos transformamos em primeira Companhia Independente de Operações Especiais, mas algumas mudanças, alguns que eu falo de gatilhos, foram muito significativos para o nosso início, né? O primeiro deles é que, em fevereiro de 90, nós fizemos uma operação ainda focada na parte de veículos, e nós tivemos a nossa primeira baixa operacional, que foi um colega de turma, o tenente Isan Chaves do Nascimento, que faleceu em virtude de uma troca de tiros em fevereiro de 90. E isso fez com que houvesse, vamos dizer assim, uma mudança na unidade. Houve uma troca de comando por conta disso, algumas transferências. Foi uma fatalidade a nossa primeira baixa. E, nesse momento, chega o Major Alexandre Viana, que já tinha uma experiência de rádio patrulhamento, já tinha feito um estágio no Rio de Janeiro, na CIOI do Rio de Janeiro, e traz para a gente uma possibilidade de mudança bem mais focada em operações especiais. E aí, ainda em 90, Antony, nós mudamos para a atual sede. Veja, desde 90 que nós estamos na mesma base, no mesmo território, nós mudamos para o Campo do Jiquiá. Oscar, Eco, Papa, prossiga na missão.